A paz, povo de Deus. Eu sou Elis Johnny Lima, sou mensageiro da palavra de hoje na série de devocionais em vídeo chamada Pão do Céu. Quero agradecer a Deus pela oportunidade, louvar a Ele porque Ele é o merecedor de tudo isso e também não deixar de citar o irmão Jonas Cardoso que fez esse convite, não só a mim, como você também que está assistindo, alguns irmãos que foram chamados para fazer parte desse devocional, dessa série de mensagens através da plataforma de vídeo, a qual vai ser transmitida pelo YouTube do irmão Jonas, além da plataforma do WhatsApp e do GTV do Instagram. E eu quero trazer para você uma mensagem do coração, claro, de Deus. A mensagem que eu vou falar para você hoje, eu pensei bastante como trazer, como direcionar para você. E o tema é Abba, a eterna paternidade. Se você puder acompanhar comigo agora, abra sua Bíblia agora e procure o livro de Romanos, capítulo 13, vai até o capítulo 8, versículo do 13 ao 17. Vou ler com vocês, acompanhem comigo. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão, mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam o Espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual chamamos Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Aleluia! No cenário atual, o erro que acontece muito do cristão é a falta de discernimento. Muitos carecem, erram pela falta de sabedoria em relação a Deus, mas essa visão de discernimento espiritual que está deixando a desejar. Por quê? O inimigo, se você fazer um prospecto de como foi as obras do inimigo na vida do homem, do cristão, do servo, que seja, sempre foi a ter armadilhas, ter forças, mas hoje ele ataca o seu sentimento, ele quer atacar a sua intimidade com Deus. E isso é algo muito sério. Por que eu estou falando isso? Porque a família é o ponto que o inimigo tem mais atacado. E o filho, então? Quem é na família a pessoa que se torna uma base forte? Fisicamente, biologicamente é o pai, que é a pessoa, chefe de família. E quem é aquele que se fixa na base, que se estrutura, que caminha, que anda? É o filho. Então, por que Abba, a eterna paternidade? Eu quero que você entenda que Deus jamais deixou você desamparado. Biologicamente, nós temos pais físicos, mas Deus é nosso Pai espiritual. O próprio livro de Romanos, capítulo 13, versículo 17, vai falar que somos filhos de adoção. Somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Até na glória, até nessa graça, nós recebemos essa participação. Até nos futuros, até fazer parte do reino, nós iremos participar, porque somos filhos. O próprio Deus, como sendo o grande e poderoso, Deus o único filho para morrer por nós. E você já conhece tanto essa mensagem em João 3,16, que ele amou o mundo de tal maneira, isso engloba todas as pessoas, todos os filhos, que deu seu único filho para que pudesse morrer, padecer por você, para que ainda temos essa chance de ter uma vida eterna. Então a figura do Abba, Pai, é importante. Imagina só se nós deixarmos de crer e de entender quem é Deus, e não deixarmos de crer e entender quem é o nosso Pai, estaremos desorientados fisicamente e espiritualmente. E eu quero te perguntar hoje, você como filho, o que você tem feito para reconhecer a figura do Pai na sua vida? Existe uma mensagem no livro de Lucas, capítulo 15, que fala do filho, a parábola do filho perdido ou parábola do filho pródigo. O filho, estruturado, tanto financeiramente como fisicamente, resolveu reivindicar a sua parte na herança.
E o pai, lógico, com todo o amor e sabendo que tinha direito a isso, deu a ele a sua parte. Todo mundo sabe que a história vai seguir em diante, que ele finaliza tudo, dá o fim em tudo. E por fim ficou na sarjeta, ficou no pior estado, volta para casa, arrependido. Sabe o que foi a ação do pai? Poderia falar assim: perdeu tudo, não te quero mais, perdeu tudo, vai ter que pagar para sobreviver. Pelo contrário, ele fez grande anúncio: lá vem meu filho, abraçou o filho e o beijou. Esse abraço, esse beijo é o reconhecimento, é o filho de volta aos braços do pai. E aí o que o pai fez? Deu a ele um anel e sandália e novas vestes e uma grande festa. Essa figura, justamente, ela revela ao nosso cenário atual. Por mais que você vai pecar, logicamente, se você pedir perdão e se arrepender, quer dizer, se arrepender e pedir perdão, você vai ter a graça do Pai, o abraço dele, a compaixão, a misericórdia dele. Mas será se você tem levado essa visão para a sua vida? Você tem exalado, você tem refletido, você tem respirado, você tem vivido essa questão de filho? Me faz lembrar um pouco quando, uma ênfase aqui, que o próprio Deus disse a Abraão, para Abraão: te farei sair de sua parentela e te farei uma grande nação. Você será pai de multidões. Levando isso para a figura do filho, justamente Deus falando a Jesus: você vai sair de sua parentela, vai sair dessa família biológica e vai seguir o ministério, e vai trazer multidões, vai ser um pai espiritual para muitas pessoas, ser pai espiritual de geração em geração. E o próprio Espírito, o meu Espírito, assim é a ênfase que quero fazer você entender. O Espírito de Deus estará sobre ele, não só no deserto, não só nas tentações, não só nas provações, também na parte das ministrações, das orações. O Espírito de Deus estava com o próprio Jesus. E Jesus foi aquele que era como um grandioso pescador, aonde ele passava, muitos peixes entravam na rede, aonde multidões se achegavam a ele, multidões queriam ficar perto dele, pois era filho de Deus. E aqueles que o ouviam seguir eram filhos de Deus também, mas eram como filhos espirituais do próprio Jesus. Você hoje tem levantado a geração, você tem levado pessoas a refletir sobre essa questão, a entender que a figura do Abba, imagina só a criança sem o pai. Ela não tem um crescimento ideal. Ela não tem uma vida fisicamente ideal. Ela não tem uma referência. Ela cresce até mesmo com problemas psicológicos, com baixa autoestima, com falta de identidade, até mesmo com ansiedade de tentar entender quem é a figura do pai, o porquê que o pai abandonou, então sofrendo de antecipação. Quando a figura do pai falta na vida de um filho, aonde ele não tem em que base se espelhar, a quem recorrer, porque o pai também é uma proteção dentro de uma casa. É a figura de respeito, é a autoridade. O filho sem um pai fica sem autoridade. O filho sem um pai não tem uma vida a qual seria o ideal para ele ser amado, ter respeito, ser ensinado. E como hoje, como jovens, adultos, cristãos, como pais espirituais de filhos que precisam muito da ajuda espiritual, é como a igreja ter discipulado, ter alguém que você procura para conversar, para bater um papo, para compartilhar a sua vida, a esvaziar um pouco dessa carga pesada que você tem vivido ultimamente. O próprio Jesus fala assim: olha, vinde a mim vocês, estão sobrecarregado, pesado, vem a mim, meu fardo é leve, eu vos aliviarei. O pai abraça o filho e tira toda a tensão dele, todo o peso, todo o jugo opressor sobre a vida dele. Eu quero que você entenda que Deus jamais o abandonou e jamais deixou você. Jamais
largou você da figura do Pai. Ele até ensina pela palavra do próprio Jesus, em Mateus capítulo 6, a oração principal do Pai Nosso, meu Pai, seu Pai. Já começa assim, Pai Nosso que estás no céu, ou seja, já dá aquela autoridade, aquele reconhecimento que você não está só, você não está abandonado. Não há inimigo que seja, que vai até você e te rouba essa paternidade, que vem roubar a fidelidade de Deus sobre a sua vida. E a figura do Pai já inicia nessa oração. Que venha o reino, que venha a tua graça, que venha a tua glória. Então entenda, ainda que pai e mãe te abandone, o salmista fala, assim fala o Senhor, eu jamais me esquecerei de ti. Biologicamente termos falhas, mas espiritualmente, antes que pudéssemos abrir nossos olhos em vida, aqui no ato do nascimento, Deus já tinha planos ao meu favor, ao seu favor, ao nosso favor. Deus sempre será nosso Pai da eternidade, o nosso eterno Pai. Além essa palavra, Abba, Pai, que é do termo aramaico, uma língua muito antiga. Só para você ter ideia, até nisso o Senhor se preocupou em dizer, trazer uma palavra interessante, uma palavra diferente, para que você pudesse ser identificado por isso. Quero que você entenda, reconheça Deus como seu Pai. Você jamais será um órfão. E todo espírito de orfandade está sobre a sua vida, sobre o peso, sobre você agora. Eu repreendo em nome de Jesus. Que você seja vivo e viva nessa palavra. Abba, o nosso Deus, sempre será o seu eterno Pai. Que Deus te abençoe. E que eu nesse momento, possa trazer o seu coração esse refrigério através dessa mensagem. E quero orar por você. Senhor Deus, quem estiver ouvindo essa mensagem agora, quem estiver precisando, Pai querido, desse preenchimento espiritual, esse vazio gerado por incertezas, por uma falta de identidade de um pai, quero que essa pessoa saiba que o Senhor sempre esteve ao lado dela e que todo momento ela jamais ficou desamparada. E eu repreendo nesse momento todo espírito imundo que tem levado incertezas, tem levado medo, ansiedade, falta de referência, falta de amor. Cai por terra agora em nome de Jesus. Todo espírito de orfandade seja expulso agora dessa pessoa em nome de Jesus. Toda paz, que seja todo entendimento, vai até essa pessoa, traga refrigério e faça entender que ele e ela são filhos, cordeiros, filhos de adoção, filhos amados do Pai. Deus te abençoe, em nome de Jesus.